Pense no cenário de um CEO de uma das empresas mais valiosas do mundo. Sabe, aquela liderança que gasta bilhões para construir o cofre de segurança cibernética mais impenetrável do planeta. Aham, protegido por criptografia de ponta e firewalls absurdos. Exato. A diretoria vai dormir tranquila. E então, na manhã seguinte, eles descobrem que um grupo de adolescentes, em um fórum de internet, simplesmente entrou pela porta da frente. E o pior é que não entraram usando supercomputadores ou códigos geniais, né? Não, de jeito nenhum. Entraram porque a equipe terceirizada que cuida da manutenção anotou a senha de acesso mestre em um post-it digital. E, largou isso em um servidor público. Nossa. É o tipo de colapso estrutural que as grandes corporações tentam esconder sobre montanhas de jargões técnicos o tempo todo. Com certeza. E é exatamente essa dicotomia que vamos desempacotar hoje. Bom, hoje é 23 de abril de 2026. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. E a nossa missão nesta análise hoje é atuar como uma verdadeira autópsia, sabe? Uma autópsia estratégica corporativa e também de direitos digitais. Sim, porque temos aqui na mesa uma pilha imensa de relatórios de inteligência de IA, além das últimas manchetes do mercado de tecnologia. E olha, a narrativa unificadora dessas fontes é fascinante. Fascinante e alarmante em proporções iguais, eu diria. Pois é, estamos acompanhando em tempo real o que chamaremos aqui de a empresa automatizada. De um lado, o trabalho do colarinho branco, o trabalho intelectual sendo brutalmente devorado pela automação. Enquanto, do outro lado, a segurança operacional do Vale do Silício, que teoricamente deveria sustentar tudo isso, está desmoronando por todos os lados. Ok, vamos desempacotar isso. Para entender o tamanho dessa transformação, a gente precisa começar pela base absoluta da pirâmide da tecnologia. A criação de software. O código em si. Isso. Porque temos a revelação chocante de que 75% de todo o código interno do Google agora é gerado por IA. 75%. É um número que muda completamente o jogo. E o Google alega que isso trouxe ganhos massivos de segurança e de operações. Mas espera aí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui. Esse número soa formidável em uma manchete, claro. Mas estamos falando de quê exatamente? Como assim? A IA está reescrevendo a arquitetura central do algoritmo de busca? Ou isso é só aquele código repetitivo, aquele preenchimento automático de tarefas menores que os programadores detestam fazer? Ah, entendi. Bom, essa é a distinção crucial que precisamos fazer. Inicialmente, as ferramentas de IA eram de fato apenas um autocompletar glorificado, sabe? Aham. Mas os relatórios atuais que estamos analisando indicam uma mudança fundamental nesse mecanismo. Não estamos mais falando de só preencher blocos repetitivos. Sério? Então a complexidade aumentou mesmo. Muito. A IA está gerando lógicas de integração complexas, está testando essas integrações sozinha, ela otimiza o fluxo de dados em sistemas de back-end essenciais. Uau! Então, quando o Google admite essa métrica de 75%, eles estão sinalizando uma reestruturação macroeconômica real. Exatamente. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente percebe que o gargalo da produção tecnológica não é mais a digitação da sintaxe. O trabalho do codificador humano está mudando. O que me faz perguntar, se a fábrica agora constrói a própria fábrica, qual é o papel do operário que antes apertava os parafusos? É a grande questão. A engenharia de software está deixando de ser uma disciplina de pura criação, está virando uma disciplina de supervisão. O que acontece com o mercado global de engenharia de software quando os maiores players automatizam um núcleo de sua produção? Porque as outras empresas não podem ficar para trás? E não vão. É por isso que o movimento da SpaceX desta semana faz todo sentido nesse contexto. A parceria colossal com a Cursor. Para quem não viu, a SpaceX selou um acordo que inclui uma opção de compra de 60 bilhões de dólares da Cursor até o final do ano. 60 bilhões. E os detalhes financeiros dessa operação são, assim, bizarros de tão agressivos. Pois é, a Cursor já tem 10 bilhões de dólares em dinheiro garantido, independentemente de a compra final acontecer ou não. Para contextualizar o nível de urgência desse movimento, a gente precisa olhar para os bastidores. Antes dessa intervenção da SpaceX, a Cursor ia levantar 2 bilhões. 2 bilhões em capital privado, certo? Com um valuation de 50 bilhões. Isso mesmo.
Mas o processo de IPO deles, a oferta pública, complicou tudo. Virou um campo minado burocrático. E aí a SpaceX viu a janela perfeita para entrar com tudo. Mas, tecnicamente falando, por que a SpaceX precisa tanto da Cursor e por que a Cursor precisa da SpaceX? Os relatórios mencionam que os modelos Composer da Cursor estavam batendo em um teto de compute, um limite claro de processamento. Traduzindo para quem não vive em data centers, estamos falando de falta de placa de vídeo, de infraestrutura física. Exato, pura infraestrutura de hardware bruto. A Cursor tem algoritmos brilhantes, mas não tinha como treinar isso na escala global necessária. Entendi. E ao se aliar à SpaceX, a Cursor ganha acesso imediato ao Colossus, o supercomputador gigante do Elon Musk. E o gargalo físico desaparece instantaneamente. Mas tem mais uma camada de drama corporativo aí que é fascinante. O drama com a xAI. O Elon Musk já tinha tentado construir uma ferramenta de código de fronteira internamente no mês passado. E o grok dele perdeu feio pro Cloud Code da Anthropic e pro Codex da OpenAI. Perdeu muito feio. Então o que ele fez? Já que não conseguia construir do zero, ele simplesmente roubou os líderes da Cursor no mês passado. Sim, o Andrew Millich e o Jason Ginsberg. E agora ele vai lá e compra a empresa inteira. Ele meio que admitiu a derrota interna para comprar um monopólio no mercado externo, né? Como eu disse, se conectarmos isso a um panorama maior, vemos uma mudança agressiva. O ser humano está virando apenas um gerente de bots. Eu sinto muita empatia pela força de trabalho de colarinho branco que está no meio disso. Com certeza. E essa ideia de gerenciar bots nos leva à segunda camada da nossa empresa automatizada. Porque se os bots já estão escrevendo código, agora eles também estão executando as tarefas das equipes. E aí que o perigo da autonomia entra em cena de uma forma muito real. Aqui é que fica realmente interessante. E um pouco assustador, confesso. A OpenAI lançou os novos Workspace Agents no ChatGPT. Modelos alimentados diretamente pelo Codex que acabamos de mencionar. Isso, e o funcionamento deles é surreal. Eles operam de forma autônoma dentro do Slack da empresa. Eles executam fluxos de trabalho de várias etapas sozinhos. Por exemplo, um representante de vendas não precisa mais pedir informações. O bot faz a pesquisa da conta inteira e entrega pronta. Equipes de contabilidade estão usando para reconciliações complexas. Mas, olha, atribuir memória persistente a um bot que opera sozinho no Slack enquanto a equipe não está lá... É o equivalente a dar as chaves do escritório para um estagiário invisível e torcer pelo melhor, não acha? Exatamente o que eu ia dizer. É dar as chaves e ir dormir. O bot é acionado até quando todo mundo está offline. Isso levanta uma questão importantíssima sobre governança. Os riscos de acesso a dados e permissões são absurdos. As empresas estão inebriadas com a produtividade e esquecendo a segurança. O que nos traz a um aviso crucial para quem está escutando. Quando agentes autônomos estão executando fluxos de trabalho de várias etapas dentro dos canais do Slack, enquanto a empresa dorme, depender das promessas dos fornecedores é um suicídio financeiro. A Jamanga Mind fornece a perícia de áudio de nível técnico e verificada por humanos necessária para mapear o verdadeiro ROI e governar as implantações de IA com segurança. Visite jamangamind.com. É fundamental ter essa verificação, porque as empresas vão ter que decidir, e muito rápido, qual é o nível de autonomia que darão à IA dentro de suas operações centrais. E quem vai auditar as ações dessas IAs no meio da madrugada? Acabamos de discutir a entrega das chaves da empresa aos agentes. Mas quão seguras são as empresas que estão construindo esses agentes? A resposta curta, assustadoramente frágeis. Sou muito cínica em relação a isso. De verdade. E você tem motivos para ser. Vamos fazer a autópsia do caso do Vale do Silício, que ocorreu com a Anthropic esta semana. O desastre do modelo Mythos. Ou o projeto Glasswing, como era chamado internamente. Isso. A Anthropic construiu esse modelo focado puramente em cibersegurança. E a ironia central aqui é maravilhosa e trágica ao mesmo tempo. Eles restringiram o Mythos apenas a parceiros selecionadíssimos, porque disseram que era perigoso demais para o público. Perigoso demais. E aí, o que acontece? Um grupo privado no aplicativo Discord acessou o Mythos no mesmo dia do lançamento. No dia 1.
É um desastre operacional sem precedentes para uma empresa desse porte. E como eles fizeram isso? Como eu disse na introdução, não foi com um super malware. Eles usaram credenciais de fornecedores conseguidas através de trabalho terceirizado. O elo mais fraco da corrente, como sempre. Sim. E ficaram adivinhando URLs na internet. Eles pegaram padrões vazados no recente ataque a Mercor e começaram a testar os endereços. O que é fascinante aqui é que a violação que causou reuniões de emergência na Casa Branca não veio de nações rivais, sabe? Não foi um ataque sofisticado da China ou da Rússia. Foi um grupo aleatório no Discord brincando de adivinhar URLs. Eles inclusive alegaram ter acesso a outros modelos não lançados da Anthropic. E ainda tiveram a audácia de afirmar que não usariam esses modelos para ataques cibernéticos. Estavam só explorando. É quase uma piada com a cara da segurança corporativa, o que prova que a segurança da cadeia de suprimentos de IA é, no momento, um mito absoluto. E as corporações continuam sendo ingênuas em relação a como protegem a sua infraestrutura básica. Pois é, parem de colecionar aplicativos beta chamativos e comecem a implantar infraestrutura real. Acessem junganmind.com Toolkit para o AI's Executive Toolkit. A gente precisa de menos discursos sobre ameaças globais e mais proteção básica de URLs e credenciais de terceirizados, francamente. Com certeza. Bom, depois de explorar essa automação massiva que ameaça empregos de colarinho branco e os desastres de cibersegurança dessas IAs corporativas... A gente precisa aterrar um pouco essa conversa. Exato. Aterrar na realidade física e no valor humano, que é o nosso quarto e último segmento de hoje. O fator humano em um mundo automatizado. E temos um exemplo perfeito disso que aconteceu na reunião da prefeitura da Apple, no town hall deles em abril. Sim, o momento em que o Tim Cook passou oficialmente o bastão da liderança para o John Ternos. Foi um momento de muita reflexão retrospectiva para o Cook. Ele foi bem sincero. Ele disse que o Apple Maps, lá em 2012, foi o maior erro da carreira dele. E o motivo desse erro se conecta perfeitamente com o que estamos discutindo hoje. Porque os testes do Maps foram feitos de forma totalmente restrita, apenas localmente lá na bolha de Cupertino. Eles esconderam os problemas do mundo real, focando apenas no ambiente controlado de software. A abstração vencendo a realidade física e dando errado. Mas então ele falou do maior triunfo dele. E não foi nenhuma métrica de software automatizado ou serviço em nuvem. Foi o Apple Watch. O Apple Watch. Ele diz que considera seu maior triunfo porque ele recebe mensagens diárias desde o lançamento de pessoas cujas vidas físicas foram salvas pelo dispositivo. Pessoas que tiveram arritmias detectadas a tempo, quedas graves em que o relógio chamou a ambulância. Então, o que tudo isso significa, afinal? Como esse cenário tátil, no pulso humano, se diferencia da empresa automatizada e de todo esse desespero do colarinho branco que a gente discutiu? Olha, é uma ponte emocional muito forte. Porque enquanto o Vale do Silício persegue incansavelmente essa automação invisível na nuvem... Essa obsessão por agentes autônomos no Slack, né? Sim, essa obsessão. Enquanto eles fazem isso, o valor tecnológico mais duradouro, aquele que é inquestionável, ainda é o que preserva a vida. A fragilidade biológica humana. Exato. É a tecnologia que protege a fragilidade da vida humana no mundo físico, não a que escreve 1000 linhas de código por segundo. É um contraste absurdo. A inteligência artificial está vazando por falhas bobas de adolescentes no Discord, enquanto um simples relógio tem um impacto real inegável. O físico ainda importa mais que o abstrato no fim das contas. Que excelente reflexão. Quero agradecer demais a quem está acompanhando este nosso mergulho profundo hoje. Foram muitos dados complexos. Foi intenso, mas necessário para entender para onde o mercado está indo. Com certeza. E como um pensamento final provocativo para a reflexão de quem nos ouve, se em um futuro muito próximo todo o código for gerado por máquinas. E todas as planilhas forem conciliadas por agentes fantasmas no Slack. Sim. Será que a única métrica corporativa de valor inestimável que restará aos humanos será a nossa própria saúde física e a sobrevivência no mundo real? Como demonstrado pelo Apple Watch? É de se pensar. O que nos torna indispensáveis quando a inteligência deixa de ser o gargalo da produção. Fica aí o questionamento para nossa audiência explorar.
Mais uma vez, obrigado pela companhia. Inscreva-se no Django Amend no Apple Podcasts para ouvir sempre totalmente sem anúncios.